Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos no segundo livro de Coríntios e estamos no capítulo 4. Esta realmente é uma epístola que o apóstolo Paulo escreve com o fim de consolar e confortar o coração daqueles que estão ao serviço de Deus. E realmente ele tem esse propósito ao escrever à igreja de Corinto. Nós hoje vamos começar a ler aqui no verso 1 e vamos procurar então entender aquilo que Deus tem para nos dizer a nós hoje em dia através destes textos das Escrituras. Diz assim então a palavra do nosso Deus: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Prezado amigo, nós aqui estamos a ver que, mais uma vez, a importância de falar do caráter. O caráter e a obra é o verdadeiro ministério de Cristo. Este versículo aqui sugere que este caráter é marcado por várias coisas. Algumas delas são a força, a convicção, os princípios, esta força espiritual, a pureza, e realmente cada um de nós que tem o caráter de Cristo deve deixar estas virtudes sobressaírem em nós. O homem de Deus deve ser completamente livre do pecado. Ele não deve viver escravizado por vício algum. E é por isso mesmo que é importante que cada um de nós que olha as Escrituras esteja liberto dos vícios. Seja o vício do álcool, do tabaco, das drogas ou outro vício qualquer. E se lutamos com esses vícios, devemos procurar em Deus o auxílio para nos libertarmos. Deveríamos entender a razão pela qual nós estamos amarrados a esses vícios. Por que razão realmente nós ainda estamos escravizados por esses vícios? E ao entender as razões que nos levam a viver debaixo desse jugo, devemos encontrar em Deus a motivação, a resposta a essa mesma ansiedade, a resposta a essa mesma dificuldade e por isso mesmo libertar-nos assim desses vícios. A resposta também é dada aqui através de uma expressão muito interessante. E quando vemos que devemos ser libertos dos vícios, ele diz que não adulterando a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas têm adulterado a palavra de Deus para apoiar determinados comportamentos, para apoiar determinadas atitudes, determinadas ideias. Talvez até tenham adulterado a palavra de Deus para ganharem algum dinheiro, manipularem algumas pessoas, utilizarem a palavra de Deus para, iludir as pessoas acerca das verdades de Deus. É por isso mesmo que é importante que aqueles que falam da palavra de Deus estejam livres para o anunciarem, não estejam amarrados ou escravizados por princípios, concessões ou grupos para poder livremente proclamar a palavra de Deus. E isso é uma característica daqueles que anunciam verdadeiramente o Evangelho, é que normalmente não ficam presos a lobbies, não ficam presos a influências, antes pelo contrário, declaram livremente aquilo que é a palavra de Deus e dessa forma trazem luz à sociedade. É fundamental que aqueles que proclamam a palavra de Deus o façam de uma forma livre. E por isso mesmo essas pessoas devem ser isentas, devem estar numa posição que não têm de depender de terceiros para poder proclamar livremente a palavra de Deus. Aqueles que são ministros de Deus, aqueles que são ministros do Evangelho, que anunciam a palavra de Deus através da pregação da palavra, através do ensino, devem ser pessoas realmente livres. E por isso mesmo essa liberdade deve conduzi-los a proclamar estas verdades fundamentais das Escrituras de forma a que estas verdades possam libertar as pessoas.
Aqui o apóstolo Paulo continua a falar e a mostrar que ele também não se recomendava, antes nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus. Então, em primeiro lugar, o ministro de Deus fala à consciência da humanidade. Por vezes, essa consciência fica incomodada. Por vezes a pessoa ouve a palavra de Deus e sente que aquela palavra está a tocar alguma coisa no seu íntimo. Isso é bom sinal. É sinal que Deus está a falar consigo. Há algum tempo atrás, estava a anunciar a palavra através da pregação, na minha própria congregação, e alguma pessoa veio ter comigo no final dizendo: pastor, parece que a palavra de Deus estava a falar comigo. Eu disse: ótimo, ainda bem, é bom sinal, é sinal que você ouve aquilo que Deus diz e Deus quer transformar a sua vida. Eu não mando recados diretamente a ninguém pelo púlpito, não necessito disso. Quando tenho alguma coisa para dizer a alguma pessoa, quando verifico que alguma pessoa está a viver fora da vontade de Deus, eu vou diretamente ter com ela e cara a cara lhe digo aquilo que tenho para dizer. Não utilizo o púlpito, nem a rádio ou outra forma de anunciar a palavra para mandar recados a ninguém. Agora, é necessário que nós possamos, mesmo assim, falar a palavra de uma forma livre. Se você se sente incomodado com a palavra, se você sente que esta palavra parece que é para si, eu quero dizer que provavelmente é mesmo para si. Então dê ouvidos àquilo que Deus está a dizer e deixe realmente Deus transformar o seu ser. Viva de uma forma livre, viva de uma forma transparente. Deixe a sua consciência trazer à tona aquilo que é necessário ser transformado pelo poder de Deus e deixe realmente Deus trabalhar o seu ser. Quando nós nos sentimos incomodados por alguma coisa, provavelmente Deus está a querer mudar essa mesma coisa na nossa vida. Normalmente os pensamentos não vêm à nossa mente assim, sem motivo. Eles vêm à nossa mente porque realmente alguma coisa mexeu connosco. Então é a altura certa de mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude. Diante desses factos, não devemos cauterizar a nossa consciência, não devemos calar a nossa consciência. Devemos deixar a palavra de Deus falar ao nosso coração e quando Ele revela alguma coisa para ser mudado, se é um vício, se é um hábito, se é uma maneira de ser, se é palavras que eu costumo dizer que devo deixar de dizer, então deixe Deus transformar aquilo que Ele está a revelar neste momento. E certamente você será alguém mais parecido com Cristo ao permitir que Deus transforme essa área do seu ser. Mas continuando aqui no verso 3 deste capítulo 4 do livro de 2 Coríntios, o texto bíblico prossegue a dizer: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. O apóstolo Paulo continua a trazer esta reflexão e esta imagem do evangelho que está escondido ou do evangelho que realmente é anunciado e proclamado de uma forma clara. Para muitos ele continua escondido, continua ignorado, continua esquecido. E realmente quando nós esquecemos o Evangelho, quando nós o guardamos na prateleira da nossa estante e não o abrimos, então realmente esse Evangelho fica encoberto para essas pessoas. O Evangelho é para ser anunciado. O Evangelho é acima de tudo para ser vivido. E quando nós não o vivemos, de alguma forma o escondemos da população em geral. Nós devemos viver os valores cristãos de uma forma clara e inequívoca. As pessoas à nossa volta devem saber que nós somos pessoas de verdade. As pessoas à nossa volta devem saber que nós somos pessoas de honra, de palavra, pessoas que não têm duas faces, pessoas que quando afirmam determinadas coisas, convictamente as cumprem. Então, se você é um cristão, eu desafiava-o a você cumprir os compromissos que assumiu. Se você assumiu o compromisso de pagar a prestação mensal da casa, pague essa prestação. Se você assumiu o compromisso de pagar a prestação do carro, pague a prestação do carro. Não seja uma pessoa de duas faces que assume compromissos que não pode assumir. Então não faça isso. Se você vê que não tem dinheiro para assumir uma nova prestação, não assuma essa nova prestação. Isto é ser cristão. E às vezes nós pensamos que o cristianismo não tem a ver com estas coisas, mas tem. Tem a ver com a verdade, tem a ver com a honestidade, tem a ver com a transparência, tem a ver com a coerência, tem a ver com a capacidade de ser realmente quem se é. Infelizmente vivemos dias em que até os contratos escritos hoje já quase não têm valor nenhum. Eu desafio a todos os cristãos a serem homens e mulheres da palavra.
Se comprometeram com alguma coisa, cumpram, mesmo que não haja um contrato escrito. Devem tê-lo. Acho que devem fazer as coisas como deve ser. Não faz mal nenhum quando uma pessoa é íntegra e verdadeira assinar um contrato. Mas mesmo que não haja contrato, cumpra fielmente aquilo que você se comprometeu a realizar. Isso é ser cristão. Ser cristão é ser uma pessoa de caráter. E ser uma pessoa de caráter semelhante ao de Cristo. Não é ser semelhante a algum líder, não é ser semelhante a alguém importante, não é ser semelhante a um vizinho que você conhece e que já é um cristão há muitos anos. Não, ser cristão é ser semelhante a Cristo. Então é importante realmente que você viva esse Evangelho e o viva de uma forma dedicada, para que esse Evangelho não se torne encoberto a quem realmente quer conhecer a Cristo. Infelizmente, milhares e milhares de pessoas não conhecem o Evangelho. E não o conhecem não é porque não o tenham ouvido. Não é porque não o tenham ouvido na rádio ou não o tenham ouvido na sua igreja ou na sua comunidade. Não, se calhar já ouviram ler a Bíblia, se calhar até têm uma Bíblia em casa, mas no entanto para milhares e milhares de pessoas no nosso país, este Evangelho continua a ser encoberto. E ele continua a ser encoberto por quê? Porque muitos cristãos não estão a viver de uma forma íntegra aquilo que são as verdades do Evangelho. Necessitamos realmente desvendar este Evangelho. Necessitamos mostrar o poder que este Evangelho tem para transformar as nossas vidas. E eu fico grato ao receber as cartas e os telefonemas que recebemos nos nossos estúdios dos milhares de pessoas que começam a revelar como o som do livro tem contribuído para eles entenderem a palavra de Deus. E para que as suas vidas estejam a ser transformadas. E o mais radiante do que você me escrever é quando eu ouço testemunhos de terceiros, de pessoas que o conhecem a si e que me conhecem a mim e que me vêm a falar das transformações que têm visto na sua vida. Eu fico realmente entusiasmado ao perceber que a palavra de Deus continua a ser o poder de Deus para transformar as vidas. E fico muito satisfeito por perceber que você está a deixar Deus transformar a sua vida porque tem ouvido o som do livro e porque este programa está a fazer diferença na sua vida e na compreensão que você tem do Evangelho de Cristo. Fico extremamente alegre quando ouço essas notícias. Por isso, desafio a que você continue a perseverar no deixar Deus agir em si. Porque basicamente o que nós temos que fazer é permitir a ação de Deus no nosso coração, permitir que Deus faça essa transformação no nosso ser. Então o Evangelho é trazido por Deus até cada um de nós para que Deus realmente utilize esse Evangelho através do seu Espírito Santo para nos trazer à verdade, para nos mostrar realmente o que é a vida, para levar a viver uma vida de adoração a Deus, uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus Cristo, quando estava no nosso meio, ele teve uma conversa muito interessante com uma mulher samaritana. E entre os judeus e os samaritanos havia ali um conflito muito grande naquela altura, em que era difícil eles se relacionarem. E por isso mesmo havia então dois lugares muito importantes, quer para os judeus, quer para os samaritanos. Cada um tinha o seu lugar muito importante para a adoração a Deus. E esta mulher, ao ser confrontada com Jesus, que era judeu, ela volta-se para Jesus e diz: então, mas qual é o sítio ideal para nós adorarmos a Deus? E Jesus, de uma forma muito sábia, responde a esta mulher: mulher, vem o dia, vem a hora em que já não se adorará a Deus nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria, porque Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esta é a grande afirmação de Jesus Cristo que revela que a religiosidade não serve para nada. Adorar a Deus num monte, adorar a Deus num santuário, adorar a Deus num templo não serve de nada se não for feito em espírito e em verdade. Quando é feito em espírito e em verdade, pode ser feito em qualquer lugar, no silêncio da sua casa, no recanto no seu carro, quando você viaja de um lado para o outro, quando você está sossegado numa praia, quando está a contemplar a beleza nos montes. Esse lugar é o melhor santuário que você pode ter quando o faz em espírito e em verdade. Eu costumo dizer que o meu carro é uma grande catedral de adoração a Deus. Pois eu, quando vou no meu carro, costumo ir a orar, costumo ir a cantar, costumo fazer ali um grande culto a Deus.
Porquê? Porque muitas vezes estamos horas no trânsito, muitas vezes estamos realmente ali à espera de nada, não podemos ir para mais lado nenhum, e tenho aproveitado esse tempo para ter grandes momentos com Deus. Por vezes, ouvindo o programa também, o Som do Livro, e aí ouço aquilo que Deus me fala ao coração. Porque o importante é aquilo que a palavra de Deus nos diz. E é importante nós entendermos qual é o sentido desta palavra para a minha vida. Então o seu carro, a sua casa, a sua cozinha, o seu quarto pode ser um grande templo de adoração a Deus. Porque importa que os verdadeiros adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. E voltamos a esta grande máxima, que é: o cristão é aquele que vive dentro de um caráter semelhante ao de Cristo. Esta é sempre a grande questão que nos volta a trazer para o âmago do Evangelho. Ainda há poucos minutos estava a falar aqui com o Simon na nossa conversa exatamente sobre isto. Era importante nós entendermos que o cristianismo não é mais do que um caráter semelhante ao de Cristo. E isso é produzido através da ação de Deus na nossa vida. E é isso que nós vamos continuar a ver aqui no nosso texto bíblico. O verso 3 prossegue a dizer: mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. E agora olhemos o verso 4 a dizer: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então temos aqui duas ações. Uma ação de alguém que tem o rosto encoberto e uma ação de alguém que vai encobrir o rosto a outra pessoa. Então vemos que Satanás é essa pessoa que provoca um toldar da mente, que provoca uma cegueira espiritual, provoca essa dificuldade em as pessoas entenderem o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se você está a ter a dificuldade em entender o Evangelho de Cristo, ore para que Deus possa repreender toda a ação do maligno na sua vida, para que você compreenda claramente qual é a mensagem de Cristo para si. Porque este Evangelho de Jesus não está encoberto a quem o procura, mas àqueles a quem Satanás cegou o entendimento, àqueles que são incrédulos, que duvidam da palavra de Deus, realmente a esses Satanás ganha um espaço, e por isso ele vai fazer com que essas pessoas não entendam a mensagem que Deus tem para eles. Então peça a Deus, se você quer realmente entender aquilo que Deus lhe quer dizer, peça a Deus que liberte o seu entendimento para ouvir e compreender a palavra de Deus. O verso 5 prossegue: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como nosso Senhor, e a nós como seus servos, por amor de Jesus. Mais uma vez, o apóstolo Paulo reconhece que a mensagem que transforma é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que poderá fazer diferença na sua vida. Não é ter o nome de um grande pregador, não é conhecer o pregador fulano tal, é Cristo quem liberta. E é este Cristo que pode transformar a sua vida. Nós simplesmente somos servos deste Senhor Jesus Cristo e disponibilizamos-nos nas mãos de Deus para que Ele possa realmente fazer a sua obra. Sou como um canal que transporta a água. E o único mérito que esse canal tem é poder estar desimpedido, estar limpo, para que a água que sai da fonte e chega até ao consumidor, à pessoa que vai beneficiar dessa água, não chegue turva, não chegue, enfim, com impurezas. Então o canal deve se manter limpo. Assim também é aqueles que proclamam a palavra de Deus. Devem ter essa atitude de pureza de vida, devem procurar realmente ter a sua vida em ordem com Deus, para que eles, como canal, não tornem a água pura, a água viva de Deus, turva, a água viva de Deus com impurezas. E no fundo as pessoas, quando a vão beber, vão sentir que aquela água não está boa. Então o problema não é da fonte, de onde jorra a água, mas o problema é do canal. Então cada um de nós que tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, que o faça de uma forma transparente, de uma forma pura, para que a água viva que sai da fonte chegue até à pessoa que a quer beber, tão pura quanto quando saiu da fonte. Então este é aquilo que o apóstolo Paulo está a dizer aqui no verso 5. O verso 6 ele prossegue e diz:
porque Deus que diz, nas trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, este Deus que permite que no meio das trevas, no meio da dificuldade, no meio da criminalidade das cidades, no meio das mentiras e no meio das dificuldades no emprego, esta luz de Cristo possa raiar no meio das trevas. Quanto mais densas forem as trevas, mais forte será a luz de um pequeno fósforo. Não sei se você já reparou, quando está num local onde há muitas trevas, onde há realmente uma escuridão intensa, se você acender um pequeno fósforo, parece que a luz desse fósforo é tremenda, é extremamente brilhante. E porquê? Porque as trevas à sua volta são intensas. Então é necessário que nós possamos brilhar esta luz de Cristo na nossa vida. Talvez você pense, mas eu sou uma pessoa fraca, sou uma luz fraquinha. Eu quero dizer que se você brilhar juntando a todas as outras luzes fracas, fará um grande clarão, que irá iluminar a nossa nação de uma forma poderosa. Então eu quero deixar este desafio para si. Deixe a luz de Cristo iluminar a sua vida e resplandeça essa luz à sua volta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.